Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus seja louvado por esta quarta-feira, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje somos convidados a refletir sobre algo muito profundo, o nosso coração humano. Não apenas o órgão físico, mas aquele lugar interior onde nascem as intenções, os desejos, as decisões e também os pecados. É triste ter que dizer isso, né? O tema de hoje é esse: guardar o coração, onde começa a verdadeira conversão. Vivemos num mundo que se preocupa muito com a aparência. As pessoas cuidam do corpo, da roupa, da imagem, mas muitas vezes esquecem do interior. No entanto, os santos sempre ensinaram que a vida espiritual começa dentro. Mas hoje é tudo fora. Haja vista o grande desenvolvimento da estética, de tudo isso, para que o corpo não perca a sua beleza. É o PIB, o Padrão Internacional de Beleza. Tudo isso passa. Ninguém fica para semente, pode fazer milhões de plástico aí. Haja vista a lembrança que nós temos de Elci Gonçalves, que fez tanta plástica, que no final da vida até ela mesma já sentia que estava meio estranho. Cuidado com o corpo. Temos que zelar do corpo, cuidar da saúde, tudo direitinho, fazer regime, ir para academia, tudo bem. Mas mens sana corpore sano. A mente tem que estar sadia, porque senão o corpo não fica sadio. É preciso cuidar do interior. Você vai para a academia, faça seus exercícios, mas faça com fé. Você vai fazer tratamento para emagrecer, para perder os quilos e buscar uma boa forma, faça também espiritualidade. Não é pecado você zelar do seu corpo. O pecado é você idolatrar o seu corpo. Aí não dá. Aí é difícil. E quem tem essa visão de idolatrar o corpo vai entrar em depressão, como os grandes modelos, etc., mundo afora, que quando chega a velhice, entra em depressão, porque sabe que tudo vai passar. São Gregório de Nissa dizia que o coração é como um campo. Se não for cultivado, cresce mato, cresce o carrapicho, cresce o picão, cresce a capoeiraba, cresce a malícia, cresce o fedegoso, cresce todas as ervas daninhas. Vocês sabem disso, quem tem quintal, se você não estiver podando, limpando, vira bagunça. Porque é interessante, você não precisa semear a semente ruim. Ela nasce por si mesma, não sei de onde vem, mas nasce. Se não cuidarmos da vida interior, sentimentos ruins vão tomando espaço. Inveja, rancor, orgulho, dureza. Você vai se tornando uma pessoa difícil. Você que está assistindo o programa com a sua esposa, é bom vocês perguntar um para o outro o que a gente precisa melhorar. O casal precisa ter essa coragem de fazer essas avaliações. Meu bem, o que eu preciso melhorar? Bonito isso. E orar juntos, né? Santo Agostinho afirmava que o verdadeiro combate do cristão acontece dentro de si mesmo. Não é primeiro contra os outros, mas contra aquilo que nos afasta de Deus. É um combate duro. Esse combate, os grupos de igrejas pastorais existem para nos ajudar. Quando você vê uma equipe de Nossa Senhora, grupos do ECC, do EJC, do MAC, do ECRI, Apostolado da Oração, Movimento Serra Clube, que cuida de ajudar os seminários, as pastorais, Povisa, tantos encontros bonitos, é para ajudar nisso, que a gente sozinho não dá conta. Quantas pessoas que participam do encontro de casais, das equipes Nossa Senhora, do encontro familiar e pastoral familiar, e que dizem, eu aprendi escutando, partilhando, é isso mesmo. Quantas vezes tentamos mudar só por fora, mudar hábitos, comportamentos, palavras. Não adianta eu deixar a bebida, as drogas, o cigarro,
mas se eu não coloco as virtudes no lugar disso. Humanamente eu posso deixar, mas se eu não tenho o auxílio da graça, mais cedo ou mais tarde eu vou voltar naquele vício, eu vou criar outro vício. A palavra de Deus nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que brota a vida. Guarde o coração. Guardar o coração significa vigiar pensamentos, escolher o bem, não alimentar ressentimentos, não deixar que a amargura crie raiz. Significa também cultivar coisas boas, gratidão, paciência, misericórdia. Então você vive no filme pornográfico, vídeo pornográfico, filmes de violência, coisas brutas na internet, na inteligência artificial, criando essas coisas. É claro que seu coração vai ficar doente. Você pode usar a internet, pode usar mídias sociais, inteligência artificial, desde que tudo seja para o bem do seu coração, para o bem do coração dos outros. O que a gente não pode é deixar que o diabo nos leve a dividir o nosso coração com o mundo, com as porcarias do inferno. Santa Teresinha nos ensina que o amor se prova nas pequenas coisas. Um coração convertido se manifesta em gestos simples. Falar com respeito, ouvir com atenção, perdoar com sinceridade. Como os santos nos ensinam, né? É tão bonito isso. A gente aprende muito com os santos. Daí, ser muito bom o cultivo da leitura da vida dos santos. A nossa escola Bento XVI já vai ensinando às crianças a vida dos santos. Nossos heróis não é Superman, não é artista de cinema, de Hollywood, de Netflix. Nossos ídolos não é isso. Nossos ídolos são os santos. Eles é que devem dar a tonalidade para a gente. Eu acho bonito as crianças já ir aprendendo isso, né? No dia que o mundo celebra o Halloween, as bruxas, uma besteira, uma perca de tempo com isso, nossas escolas, não só as nossas aqui, mas têm promovido o Dia dos Santos. As crianças se vestem de santos. Tão bonito isso. E é uma prática que está crescendo no mundo todo. Porque é um jeito dos católicos combater a ignorância, a bruxaria e valorizar a nossa fé. Um coração assim, fechado, preocupado, amargurado, vai se petrificando, vai se endurecendo de tal modo que você perde o sentido para a vida. Olha, quem ama Jesus, quem ama Nossa Senhora, os sacramentos, pode vir a tempestade que vier, a miséria que vier, seja no seu corpo, seja na família, seja na situação financeira, sempre a gente vai dar a volta por cima. O Senhor nos chama hoje a cuidar do interior, não permitir que o mal se instale e pedir a graça de um coração novo, um coração restaurado. Não adianta lavar só as mãos se o coração continua sujo. Não adianta aparentar bondade se por dentro guardamos ódio. A verdadeira conversão começa dentro da gente, dentro do coração. Hoje é dia de fazer um exame silencioso. O que eu tenho alimentado no meu coração? Luz ou escuridão? Paz ou inquietação? Amor ou julgamento? Hoje é um dia belo. Na Gruta de Lourdes, na França, eu já tive a oportunidade de ir ali. O que é aquilo? Quantas curas! Que lugar abençoado. Eu comentava isso com o Padre Paulo Batista, nosso pároco lá de Cavalcante. E ele me perguntava qual lugar mariano mais piedoso que eu tinha conhecido na Europa. Eu fiquei vagueando e ele disse: onde há mais piedade, Lourdes ou Fátima? Ele disse: Fátima, Lourdes, e é verdade. Em Lourdes você acha sempre um padre rezando missa, sempre grupos rezando, sempre as pessoas com piedade. Que coisa impressionante. As centenas e centenas de pessoas com deficiência física que vão ali rezar.
Muitos são curados das doenças e outros são curados da não aceitação da doença, porque às vezes é uma doença que não tem como, ela foge ao trivial da própria natureza. Mas quando você reza, quando você tem Nossa Senhora no coração, tudo é diferente. Então vamos pedir, nesta quarta-feira, a intercessão de São José, Nossa Senhora de Lourdes, a força do silêncio, a força da obediência e a força da disponibilidade. Pedir, enfim, um coração que escuta Deus e faz o bem sem fazer barulho, assim seja. O Santo Evangelho de hoje, Marcos 7, 14, 23. Jesus chama a multidão e diz: nada que entra de fora pode tornar o homem impuro. É o que sai do homem que o torna impuro. Ah, não como carne de porco, não faço isso porque eu vou me tornar impuro. Isso é bobagem. É o que sai que se torna impuro o coração, não o que entra. É claro que você tem que evitar certas coisas, que tudo entra dentro do nosso espírito, do nosso entendimento, da nossa racionalidade, da nossa liberdade e da nossa vontade, pelos sentidos. Aristóteles diz, nada chega ao intelecto sem que antes passe pelos sentidos. Então os sentidos eles captam a realidade e jogam para dentro de nós. Então, se eu escuto muita música agressiva, se eu assisto só filmes de terror, de coisas esquisitas, se eu só ando em ambientes ruins, é claro que eu vou sujar meu coração. Eu vou abastecer meu coração com um cisco de enchente. Então vai sair só coisa ruim. E depois Jesus explica aos discípulos, é do interior do coração humano que saem as más intenções. É verdade. Meus irmãos, Jesus nos ensina que a raiz do bem e do mal está dentro de nós. Por isso ele conclui, todas essas coisas más saem de dentro e tornam o homem impuro. Vamos buscar a pureza de alma, um coração aliviado, um coração simples e abençoado. Hoje o Senhor nos chama a uma conversão profunda que começa no coração. Que a Santíssima Virgem de Lourdes e São José nos ajude com a sua intercessão a viver bem esse caminho da cura de dentro para fora. Vamos concluir com a nossa oração costumeira. Senhor Jesus, purifica o nosso coração, tira de nós a dureza, o orgulho, o rancor escondido. Planta em nós a paz, a misericórdia, o desejo sincero do bem. Ensina-nos a guardar o coração e a viver com simplicidade. São José, valei-nos. Cuida de nossas famílias. Santíssima Virgem de Lourdes, interceda pelos doentes, pelos sofredores e conduza-nos com a tua intercessão no caminho da santidade. Com São Padre Pio, digamos sempre, fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma quarta-feira na luz e muita paz para suas famílias. Assim seja.